Boa tarde, gente. Vamos conversar um pouquinho. Estou aqui atravessando a avenida. Já não está tão frio, mas ainda dá para sentir um pouquinho de frio. Né? Que a gente sai de casa assim, tipo seu, ó, só com colete. Já veio com medo do tempo esfriar, mas enfim. Vamos conversar rápido. Muitos assuntos. Deus vai ajudando a gente a entender as coisas, trazendo novidade. A gente não pode ficar... O Senhor Jesus não prendeu ninguém dentro da caixa de fósforo. Pelo contrário, o Senhor Jesus tirou as pessoas ali da caixa de fósforo. Só que as religiões vieram e colocaram de novo os cristãos na caixa de fósforo. Gente, tem religião por aí, gente, que diz que crê em Jesus, que crê na Bíblia, que as pessoas da igreja deles, ou do salão deles, ou da congregação deles, tem que fazer conforme aquilo que está ordenado por eles, e pronto, e acabou. E ninguém pode falar mais nada. É claro que se você vai estar num lugar, eu não vou falar para você ser insubmisso, as pessoas ficar brigando lá, ok? Mas fale com Deus, peça para Deus também te mostrar as coisas. Não fica só, porque fulano falou, diz que que aqui os outros é tudo do capeta, só o grupo, esse grupo aqui que tá certo. Cuidado, quando um grupo já vem com essa história, tudo é do capeta, só o nosso grupo que tá certo, já sai correndo. Sai correndo. Porque certo é só Deus. O ser humano, ele sempre vai falhar em alguma coisa. Não tem perfeição. Não tem perfeição. Então algumas pessoas começam a dizer, não, nós é que estamos certos. Isso é um perigo terrível, você não tem ideia. Só nós cremos em Jeová. Só nós cremos em Adonai. Só nós. Gente, como é que é só nós? Lembro que o Senhor Jesus sofreu com aqueles religiosos. Toda vez que eu vou falar alguma coisa de Cristo, eu lembro, porque eu leio os evangelhos, como que o Senhor Jesus era perseguido dia e noite pelos fariseus e saduceus e os escribas. Parece que eles não tinham o que fazer, não. Até de sábado. Olha como religioso é. Sábado não pode fazer nada. Mas eles estavam lá atrás de Cristo, dos apóstolos, vendo o que eles estavam fazendo. Mas peraí, não era para fazer nada. Uma vez, uma mulher aí, que agora está na moda esse negócio, disse que era evangélico, agora virou messiânico, judaico, não sei o que lá, tem essa história, né? E aí, gente, era o jejum do Yom Kippur deles, dos judeus. Porque nós cremos no perdão de Cristo Jesus, que nos purifica todo pecado, certo? E aí, essa mulher, na época eu participava desse grupo, depois eu saí correndo. Essa mulher, ela brigava, ela falava com a gente com uma aspereza, com uma arrogância. Mas era o dia do jejum que ela estava fazendo. E eu pensei comigo assim, mas essa mulher não era para estar fazendo o jejum? Por que ela está aqui brigando no grupo? Mas ainda tem gente que acredita nela. Quer ficar. As pessoas gostam. As pessoas gostam de ser enganadas. As pessoas gostam, sabe? As pessoas gostam de falar, olha, você faz isso. Depois fala lá do que dá 7 pulinhos na onda do mar, né? Lá vai mandar dar onda nos pulinhos.
o outro manda fazer não sei o quê, o outro manda fazer não sei o quê. E as pessoas gostam disso, as pessoas gostam que chega e fala, olha, você tem que cumprir essa regra aqui. Mesmo que a pessoa sabe que ela não vai cumprir. Não, eu sou de acordo com fulano. Era o que acontecia com aqueles fariseus lá. Eles não cumpriam as regras, queriam obrigar os outros a cumprir. Uma vez o apóstolo Pedro falou, os cristãos do início, o seguidor do Nazareno, eles queriam obrigar os gentios a praticar as práticas judaicas. Aí, Pedro foi pregar lá, pela misericórdia de Deus, Deus revelou, Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, com muita luta, ele foi pregar aos gentios. Quando ele voltou, ele ainda tinha que dar satisfação para a igreja de Jerusalém e explicar por que ele foi pregar para os gentios e por que ele batizou o gentio, porque os crentes nazarenos de Jerusalém não queria que Pedro fizesse isso. Não. Entendeu? Então, gente, será que a gente sabe o que é que realmente Cristo conquistou para nós na cruz? O Senhor Jesus conquistou liberdade até para os judeus, gente. Foi para os gentios e foi para os judeus. Nós somos os gentios que recebemos a graça do Senhor. Gente, o sol sai, a praça está cheia de gente. Eu nem vou chegar perto daquela praça ali porque tá cheio de criança brincando. Talvez eu teria que ter vindo mais cedo, né? Vou arrumar outro lugarzinho para mim ficar por aqui. Ok? Então, as pessoas... Aí Pedro chega e fala, mas nem nós conseguimos cumprir essas regras e agora vocês querem impor essas regras aos gentios? E o apóstolo Paulo falou assim, não moleste os gentios. E aí eles decidiram lá a doutrina dos gentios, que está em Atos dos Apóstolos 15. Ok? Mas sempre surge um grupo que ele vai dar um jeitinho de criar alguma regra, além do que está nas escrituras. Além, as escrituras já tem, nós temos andar em santidade, fugir do pecado sexual, tudo que lá que o Senhor Jesus pregou, sobre amar o inimigo. Tem gente que prefere nem tocar nesse assunto. Ok? Então, as doutrinas cristãs de verdade, gente, que ele pregou inclusive para judeu, depois os apóstolos pregou para os gentios, mas as pessoas elas pulam por cima das doutrinas de Cristo e elas querem ensinar outras doutrinas para as pessoas. Então, o que eu observei? Seguir o que Cristo e os apóstolos pregou não é você estar sendo contra ninguém, você está seguindo o que Cristo e os apóstolos pregou. Você vai ensinar na igreja o que Cristo e os apóstolos ensinou. Às vezes o pastor, o diácono, às vezes ele nem está entendendo muito o que o versículo está dizendo, mas ele está tentando explicar ali na Bíblia. Agora, quando essas pessoas começam a escrever livros e mais livros, revistas e mais revistas, e fazer novas doutrinas, isso aí é o perigo. Por quê? Porque a doutrina, o Senhor Jesus já deixou, os apóstolos já deixou, Paulo já deixou. Pega aquelas cartas que Paulo escrevia para Coríntios, Roma, Gálatas, ali está a doutrina dos gentios, gente. Está ali. Não precisa de mais de regra, não precisa mais regra. Está ali. Ok? E se, mas aconteceu um negócio assim na igreja que nós não conseguimos encontrar nas doutrinas que Paulo pregou, nem mesmo no evangelho que Cristo pregou. Então, vê quem tem mais o Espírito Santo na igreja, faz jejum, faz oração, faz uma campanha igual muitos faz, e pede para Deus revelar, pede para Deus dar sabedoria e entendimento, que Deus vai dar. Aí nesse caso é outra coisa.
Ah, não consegui achar resposta na Bíblia. Vamos orar e jejuar para Deus dar a resposta. Deus dá. Ok? O que não pode é as pessoas do achismo dela fazer doutrinas e obrigar as pessoas a seguirem. Ok? Então, as divisões da igreja, sempre teve divisão na igreja, sempre, gente, sempre. Mas a pior divisão de todos os tempos foi a do ano 1500. E aí você vai, os pais da igreja, sabe os pais da igreja? Todo mundo, todo teólogo estuda pais da igreja, todo teólogo. Nossa, mas todo teólogo, tanto católico quanto protestante evangélico, é isso que eu quero dizer. Todos eles estudam os pais da igreja. Mas por que a doutrina é diferente, se todos eles estudam os pais da igreja? Porque a palavra já diz, protestante. Porque o protestante vai protestar os pais da igreja. Porque o protestante, ele estuda já com o espírito da crítica, da condenação. Os teólogos católicos, eles vão de bom coração, nossos queridos, que deu a vida por nós, e reza, e faz oração, até exagera, né? E intercede e pede para o santo interceder, e toda aquela, até exagera, para mim é exagero, mas eu respeito a fé deles, né? Mas eles têm aquele amor pelos pais da igreja, aquela coisa, não. Já os protestantes, eles lêem os pais da igreja com desprezo, com crítica. Fulano falou que é assim, mas nós achamos que não é assim. E aí, por isso que a doutrina protestante e católica é tão diferente, embora eles façam teologia e usem a mesma Bíblia. Mas é tão diferente. E eles leem, os protestantes também leem os pais da igreja. Mas eles leem com óculos de protestar, com óculos de criticar. Já os teólogos católicos, não, eles leem com amor, com carinho por aquelas pessoas. Essa é a diferença. Preste atenção. Obrigado, Senhor. E a gente precisa estudar para a gente entender isso. 47 anos de crente, eu não entendia isso. Eu não entendia por que é tão diferente. Por quê? Por quê? É porque um lado estuda os pais da igreja com amor, com carinho. O outro lado pega os pais da igreja para criticar. Gente, eu já vi gente criticando, eu já vi protestante criticar João Batista, criticar o apóstolo Paulo, critica os pais da igreja. Mas essas pessoas, gente, elas nunca deu um dedinho por amor a Cristo. E aqueles outros lá morreram por Cristo. E aí vocês acham que eu vou ficar com quem? Com os críticos, com os que protestam, críticos, ou com aqueles que deu a vida por amor a Cristo, que era santo, que era casto, que passou fome, que passou frio, mas não abandonou a fé? Vocês acham que eu vou ficar com quem? Com esses teólogos novos, protestantes, críticos, só sabe ver defeito nos antepassados, ou com esses que amam os antepassados, até exagera, venera, tem a veneração. Se bem que protestante também, quando quer venerar pastor, ele venera namorado, marido, mulher. Ontem eles estavam comentando na internet uma mulher que fez uma música de veneração por marido. É marido. Mas e daí? Onde na Bíblia está falando que a gente tem que venerar marido? Venerar é venerar. Tem uma cantora aí que eu não vou nem falar o nome dela, mas ela fez uma música de veneração pro marido. Aliás, acho que várias já fizeram. Não, o marido pode. Mas onde na Bíblia que está escrito que o marido pode venerar, o santo não pode, mas o marido pode. Onde está escrito? Aí depois, quando acontece uma tragédia na família, separa, divorcia, vai para a justiça. Jesus, vem conosco, livra-nos. Então é isso, gente. Quando as coisas, tudo que é do lado católico é idolatria, é idolatria.
Quando é pro lado protestante, pode. Ah, gente, que hipocrisia. Ah, o lado protestante pode chamar as pastoras de mãe, pode chamar os pastores de pai, pode fazer música de veneração ao marido, ou a amiga, ou o amigo, ou não sei o quê. Mas católico não pode. Vocês não acham que isso é uma hipocrisia? E tem muitas outras coisas também, gente. Muitas outras coisas. Eu já vi várias vezes. Só tem um pastor, que é Cristo. Mas ela tem o pastor lá da igreja dela, que ela vai lá, ai pastor, gosto muito de você. E vai pra internet e fala, só tem um pastor que é Cristo. Isso é hipocrisia. Não pode chamar ninguém de pai. A Bíblia tem parte que fala que é pai. Tem parte que fala para não chamar ninguém de pai, mas tem parte que fala que é pai. Porque eu já falei várias vezes, se você não entender os dois lados da Bíblia, você não vai saber entender ela. Ela tem os dois lados, você precisa entender, você vai ter que unir os dois lados. Tem lugar que fala para não chamar ninguém de pai, mas tem lugar também que fala dos pais. E quando diz ali que Marcos é filho de Pedro, é filho na fé. Então, se ele é filho de Pedro, Pedro é o pai dele. Gente, vamos raciocinar e parar de ficar perseguindo os outros. Porque tudo que o católico faz é idolatria. Mas que o evangélico protestante faz, não é? Só a escritura. Gente, tem tanta coisa nessas igrejas evangélicas protestantes. Pode ser. Principalmente as pentecostais, é que tem mais coisa. Que não está na escritura. Aí depois vai dizer que é só a escritura. Ai, gente, vamos parar de ser hipócrita. Vamos parar de ver os pais da igreja protestando eles, criticando eles. Eu já vi gente no pecado. O homem largou a mulher, pegou outra, crente. Pegou outra e foi falar mal de João Batista na internet. Eu escrevi lá embaixo, cuidado aí, falar de João Batista. Porque eu não queria falar mais coisa. Porque João Batista estava condenando aquele adultério. Então, o crente, quando ele está no adultério, ele vai dizer que João Batista que estava errado. O crente, quando está no pecado, disse daquilo, ele vai dizer que o pai da igreja que estava errado. Ah, gente, é hipocrisia. É hipocrisia. Chega, basta. Eu quero estudar os pais da igreja como realmente a história é. Eu quero estudar os apóstolos como a história é. Eu rejeito e abomino esse espírito que só sabe condenar, criticar, ser hipócrita, chamar os outros de tal coisa e a própria pessoa também fazer. Vem conosco, Jesus, livra-nos da hipocrisia, livra-nos. Ajuda nós a olhar para os pais da igreja com amor. Ajuda a gente a olhar para os apóstolos com amor. Porque o nosso Senhor Jesus, ele é a pedra principal. A Bíblia mesmo fala que Jesus é a pedra principal. Mas Pedro é uma das pedras. Cada um de nós somos um grãozinho. Todo mundo faz parte da igreja. Você vai ver no Apocalipse lá, a Nova Jerusalém, as portas são as tribos de Israel, o nome das tribos de Israel está nas portas, o nome dos 12 apóstolos está nas colunas. E a pessoa acha que é só uma coisa qualquer, uma homenagem qualquer. Não, gente, não é uma homenagem qualquer. Os mártires têm um galardão separado, diferente. E aí foi falar para o Senhor Jesus, a gente quer que um fica do lado da esquerda, outro da direita, lá no Rendes. E o Senhor Jesus falou, mas você vai beber, aceita beber o cálice que eu vou beber, que era a morte sacrificial, né? Sim, a gente aceita. E o Senhor Jesus ainda falou assim, mas mesmo assim, quem escolhe quem vai sentar à direita e à esquerda é o Pai eterno. É Ele. Vocês vão morrer. E morreu todo. Acho que com exceção do apóstolo João, que morreu de velhinho, mas o apóstolo João já tinha sido jogado num tacho de água quente, já tinha tentado matar o apóstolo João várias vezes, não conseguiu. Um tacho de óleo quente. E tinha conseguido fazer várias coisas com o apóstolo João, não conseguiram matar ele. Aí a banda deixou. Esse velho já tá caduco, deixa pra lá.
E o apóstolo João morreu de velhice. Escreveu a Apocalipse já quando estava velho. E presa ainda numa ilha. E Deus tenha compaixão. Vamos amar os apóstolos. Eles foram mártires. Muitos pais da igreja foram mártires. Muitos pais da igreja foram mártires. E a pessoa que hoje só quer viajar de avião e conhecer cidades novas, comer a melhor comida e dormir nos melhores hotéis, quer criticar eles. Não aceito isso. Eu seria muita ignorante de aceitar alguma coisa dessa. E é que eu já fui. Por não desconhecer a verdade. Porque quando a gente não conhece a verdade, a gente é ignorante. Aí quando você começa a estudar os pais da igreja, você vai ver que eles merecem todo o nosso respeito. Então eu nem falo pra você rezar para eles não, porque eu também não rezo para eles. Mas não vai estudar os pais da igreja com crítica, porque a nossa posição, porque eu já vi os teólogos, que eu tô parando tudo de ver, porque olha, a nossa posição, nós entendemos que é assim, eles lá criam assim, mas nós, a nossa doutrina, não, nós entendemos que não é assim, que é do outro jeito. Mas aí você vai ver, é o jeito crítico, é o jeito de querer rebaixar aqueles que foram servos fiéis do Senhor até a morte. Vem conosco, Jesus, perdoa pela nossa ignorância, e aquilo que é verdade vai permanecer de pé na história da igreja de Cristo Jesus. E aquilo que é mentira, que é enganação, vai cair por terra, toda arrogância, toda prepotência, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vos deixo até a próxima. Paz, shalom, shalom. Gente, agora eu fiz uma página no Facebook, que eu vou colocar todos os meus vídeos do YouTube. Se bem que, assim, o Facebook ele já tá cortando as lives depois de 30 dias. Ele já tá apagando. Mas enquanto os vídeos estiver no YouTube, enquanto os vídeos estiver no YouTube, vai estar na página. Talvez, quem sabe podemos pensar mais para frente de ter um método, né, de gravar esses vídeos e guardar em outra coisa, porque a internet não dá para confiar muito nela não. Mas Deus proverá. Eu vos deixo aqui. Até a próxima. Reflexo do Sol. Pai, shalom. A página do Facebook tá todos os vídeos do YouTube. Vou colocar lá. Todos os vídeos que eu já coloquei no YouTube. Eu achei vídeo lá de 9 anos atrás, aonde a minha cabeça tinha um outro pensamento. Porque aí você vai conhecendo, você vai estudando, você vai descobrindo. Aí quando você vai descobrindo as coisas. E olha, até a Terra tem 4 estações diferentes. Quando você está no inverno, você é uma coisa. Você está no verão, você está na primavera, é diferente. Então, tudo passa. Tem coisas diferentes na Terra. Você pode mudar. Você não precisa ser verão a vida toda, você não precisa ser inverno a vida toda, e você não vai ser primavera a vida toda. Até seria bom se fosse primavera a vida toda, mas não dá, porque senão não viria os frutos. E eu vos deixo até a próxima. Pai, shalom, shalom.